Olá, tudo bom com vocês? Comigo tudo bem? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos falar sobre situações que envolvem tabela e representações gráficas, ou linguagem algébrica para identificação de função do primeiro grau. Então, quando a gente fala de identificação de função do primeiro grau, primeiramente nós temos que ver a análise da função. Tá? Nós vamos ver a análise da função do primeiro grau através de um estudo algébrico dessas funções e do estudo dos gráficos e os elementos que constituem esse conceito. O estudo das funções é importante, uma vez que elas podem ser aplicadas em diferentes circunstâncias, nas engenharias, no cálculo, nas estatísticas, tá? Nos cálculos estatístico de animais, em extinção e etc., entre outros, tá? O significado de função é intrínseco à matemática, permanecendo o mesmo para qualquer tipo de função, tá? Que seja ela do primeiro grau ou do segundo grau, ou função exponencial, ou função logarítmica. Portanto, uma função é utilizada para relacionar valores numéricos de uma determinada expressão algébrica, de acordo com cada valor que a variável x assume. Sendo assim, a função do primeiro grau relacionará os valores numéricos obtidos de expressões algébricas do tipo ax mais b, constituindo assim a função f de x, que é igual a ax mais b. Antes da gente dar prosseguimento, pessoal, quando falamos de função, vemos que esse f de x aí, nas operações, ele é substituído por um y, tá? E esse y tem a mesma função desse f de x. Também, quando falamos do ax mais b, o x é o valor que essa função f aí vai trazer. O a é um número dado e o b também será um número dado nas funções. Tudo bem? Então, continuando. Olha esse mapa mental, gráfico de uma função do primeiro grau. Se vocês olharem ele bem, ele tem vários gráficos aí. Nós temos tabelas, nós temos gráfico, crescente, decrescente, tá? Gostaria que depois vocês olhassem bastante, tá? Dessem uma boa revisada dessa aula. Então vocês irão entender bem melhor. Mas vamos mais à frente. Vamos dar continuidade ao que nós paramos. Note que, para definir a função do primeiro grau, basta haver uma expressão algébrica do primeiro grau, como dito anteriormente. O objetivo da função é relacionar para cada valor de x um valor para f de x. Vejamos como exemplo para a função f de x, que é igual a x menos 2. Então vamos lá, vamos dar valor a esse x agora, tá? Então veja lá, olha o que está dizendo. Quando o x é igual a 1, temos que... Então agora, olha bem, aonde eu falei f de x, lá na questão, f de x é igual a x menos 2. Agora nós vamos trocar. F de 1 é igual a 1 menos 2. Fazendo a subtração, 1 menos 2 é igual a menos 1. Assim vale para qualquer número, tá, pessoal? Que vocês colocarem, qualquer número. É só olhar a função e substituir ele na variável. Quando x vale 4, temos que... Eu coloquei bem ao lado. Temos que f de 4 é igual a 4 menos 2. 4 menos 2 é igual a 2.
na tabela a mesma coisa, bem detalhadamente para vocês. Tudo bem? Note que os valores numéricos mudam conforme o valor de x é alterado. O gráfico de função do primeiro grau, toda função pode ser representada graficamente e a função do primeiro grau é uma forma, tá? É uma forma, e também ela é formada por uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente, dependendo do sinal de A. Quando A é maior do que zero, isso significa que será positivo. Por exemplo, dada a função f de x é igual a 2x menos 1, ou, olhem bem, quando eu falei f de x é igual a 2x menos 1, o f de x agora eu vou trocar por y. Y é igual a 2x menos 1, aonde o meu A é igual a 2 e o meu B é igual a menos 1. Para construirmos seu gráfico, devemos atribuir valores reais para x, para que possamos achar os valores correspondentes em y. Então, olhem bem, nessa tabela, nós temos a função, e a esquerda de vocês, a direita de vocês, perdão, vocês vão ter os valores de x. Ao centro, nós vamos ter a função, onde está y é igual a 2x menos 1. E aí nós vamos trocando os valores do x, cada um deles. E o valor encontrado é o valor do y, tá? Então, vejamos, quando x é igual a menos 2, y é igual a 2 vezes menos 2 vezes menos 1. É menos 2, tá? 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. E menos 4 e menos 1 é igual a menos 5. Quando x é igual a menos 1, temos a mesma coisa. Y é igual a 2 vezes menos 1, que é menos 2. E menos 2 com menos 1 é igual a menos 3. E assim nós temos todos eles sequenciados para qualquer número. Vai para o zero, também x, o meio. Quando x é meio, y é igual a 2 vezes meio. Quando a gente vai fazer isso, a gente faz 2 vezes meio, multiplica 2 vezes 1, 2 dividido para 2, 1. E 1 menos 1, 0. Tá? Então o valor do y é 0. E o 1 é a mesma coisa. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Então aí a gente conclui a tabela. Observem que quando eu coloquei aqueles valores lá atrás, todos eles estão bem explicadinhos aí, tá? Expliquei na tabela e deixei eles explicados, diferenciado. Com isso, podemos observar que, conforme o valor de x aumenta, o valor do y também aumenta. Então, podemos dizer que, quando A é maior do que zero, a função é crescente. Então, agora, vamos ao primeiro exemplo. No processo de construção do gráfico, deve-se determinar valores reais de x para encontrar os de y. Entenda, no plano cartesiano da função y é igual a 2x menos 1, onde o a é igual a 2 e o b é igual a menos 1, na tabela a seguir, atribuímos os valores. Então, olhem bem essa tabela abaixo. Quando vamos falar de par ordenado, pessoal, é igual à tabela anterior, não muda, tá? Então, quando for maior que zero, o A, quando A for maior que zero, a função será positiva e, consequentemente, crescente.
Isso acontece porque à medida em que os valores de x aumentam e os de y também crescem. Então, observem que tem aquela tabela simples e tem essa tabela onde eu vou ter meus pares ordenados. O valor do x e o valor do y. É a mesma tabela lá da primeira, tá? Só que essa daí vai botar agora com um par ordenado. X vale 1, o y também vale 1. X vale 2, o y vale 3. Por quê? 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. É a mesma multiplicação. Eu vou trocar o valor do x pelo 2, tá? E representando ele no gráfico, logo a gente vai ver que o eixo correspondente aos valores de x e no vertical os de y. Então, observem, toda a linha horizontal a gente vai colocar x, toda a linha vertical, os números y. Então, esse gráfico aí tem essa seta, tá? Tem essa reta, onde alfa tem esse valor aí destinado. Exemplo 2. A função decrescente, quando for menor do que zero, o a menor do que zero, tá? A função será negativa e decrescente. Isso acontece porque nos momentos em que os valores de x aumentam, os valores de y, os valores de y diminuem. Veja no gráfico da função de y igual a menos x mais 4, onde o a é igual a menos 1 e o b é igual a 4. Então, olhando bem para essa tabela, ela é igualzinha à outra, onde eu tenho uma função y igual menos x mais 4, tá? E usando os valores atribuídos a x. Então, vamos encontrar o valor de y e saber quem são seus pares ordenados. Então, x é igual a menos 2. Então, aí eu vou ter, lembra que eu vou ter, ó, y é igual menos, entre parênteses, o valor que foi dado a x, que é menos 2, mais 4. Menos com menos é mais. Então, 2 mais 4, 6. Então, o meu valor de par ordenado é menos 2 e 6. Assim também vale para a segunda, onde o x é igual a 1. Y é igual a menos 1 mais 4. Menos 1 mais 4, 3. Então, meu par ordenado aí é 1 e 3. E aí nós temos uma tabela decrescente, onde eu tenho minha horizontal, o x, e minha vertical, y. Nós temos uma imagem decrescente, uma reta decrescente. A nossa aula de hoje foi sobre situações que envolvem tabela e função do primeiro grau. Para rever essa aula, entre na plataforma Eduque e até a próxima aula.